Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo bem? Vamos iniciar com uma oração, então, para a gente. Aula 5, né? Como manter o casamento. O Gandolf deu a aula passada sobre o início do casamento e agora a gente vai falar como manter o casamento. E vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por este domingo. Logo de manhã, podemos prestar o culto de louvor e adoração ao Teu nome, e agora reunidos em escola dominical, nós agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos reserva para meditarmos, aprendermos a Tua palavra, como classe de família. Nós agradecemos porque o Senhor tem instruído-nos, ó Pai, o Senhor tem fortalecido a nossa fé, o nosso casamento, o nosso lar. Que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre nós. Fica conosco, abençoe o estudo desta manhã e que o Senhor fale aos nossos corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nesta aula, aula de número 5, o título dela é Como Manter o Casamento. E é interessante que na Bíblia, você começa com um casamento. Adão e Eva, em Gênesis, ela começa com um casamento e termina com um casamento em Apocalipse. Apocalipse 19, de 7 a 9, ele vai dizer o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, no versículo 9, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Na perspectiva cristã, o casamento ele volta o nosso olhar para Deus e para o Evangelho. E o Evangelho ele nos fornece ferramentas, instrumentos, recursos para que a gente possa ter um casamento sólido, um casamento duradouro. Manter o casamento não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, principalmente porque nós temos três grandes inimigos que procuram de todas as formas destruir essa aliança do casamento. O primeiro inimigo que nós temos é a nossa carne, é o nosso velho homem, os nossos desejos, os nossos apetites carnais. É um inimigo muito forte, muito poderoso, o velho homem. Além da carne, nós temos também o mundo, essa cultura, esse sistema que impera no mundo, que busca de todas as formas destruir as bases sólidas do cristianismo, principalmente em relação à família. Você vê isso nas leis que estão sendo promulgadas, nas discussões no STF, no Senado Federal, na Câmara Federal, várias leis, né, que estão sendo aprovadas, que estão procurando minar os fundamentos do cristianismo. E por derradeiro, além da carne do mundo, o diabo, nosso adversário, né? Ele procura de todas as formas achar uma brecha para destruir os casamentos. E você vê isso, né, nesse mundo que a gente está vivendo. O IBGE, o último censo que foi feito, um levantamento nos cartórios de registro civil, em 2019. Em 2019, constatou-se que um terço dos casamentos realizados terminam em divórcio. A cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Interessante que o casamento dura cada vez menos, cada vez menos. Em 2009, o censo levantado em 2009 constatou que 30% dos casais, dos divórcios, 30% dos divórcios ocorreram
em casais que tinham até 10 anos de vida em comum. Ou seja, 30% dos divórcios realizados no Brasil ocorreram em casais com 10 anos de vida em comum. Isso em 2009. Olha a gravidade da situação. Em 2019, 10 anos depois, o mesmo levantamento pelo IBGE constatou que quase 49%, ou seja, metade dos divórcios realizados no país foram feitos em casais com até 10 anos de casamento. Resumindo, a cada dia que passa, se você fizesse o levantamento hoje, eu acho que esse número já deve ter aumentado de 2, 3 anos para cá, principalmente com essa pandemia, onde o número de divórcio aumentou assustadoramente. O casamento dura cada vez menos, casamento dura cada vez menos. E essa é uma triste realidade. Embora esse quadro pareça assustador, está fora de controle, a boa notícia que nós temos é que Deus ainda continua no controle de toda a situação. Embora esses inimigos são poderosos, que tentam minar, destruir a aliança matrimonial, que é a nossa própria carne, o mundo e o diabo, aquele que habita em nós, ele é mais poderoso. E ele nos dá ferramentas, o Evangelho nos dá forças, nos dá ferramentas, instrumentos para que a gente tenha um casamento duradouro, um casamento saudável, um casamento abençoado. E a gente vai falar sobre 3 ferramentas que Deus nos concede para que a gente possa ter um casamento duradouro, um casamento saudável. E o primeiro deles, a primeira ferramenta que Deus nos concede para que a gente mantenha um casamento saudável é evitar a idolatria do seu cônjuge. Parece estranho você dizer isso, né? Como assim evitar a idolatria do seu cônjuge? John Newton é um pastor da Inglaterra no século XVIII. Ele é mais conhecido porque ele é autor daquele hino Amazing Grace, né? Eterna Graça. E ele aconselhava recém-casados. E olha uma frase que ele diz no livro dele. Diz o seguinte: com um cônjuge tão amável, seu maior perigo talvez se encontre na felicidade excessiva. Lamentavelmente, a natureza enganosa de nosso coração, em tempo de prosperidade, nos expõe ao maior de todos os males, a saber, afastar-nos da fonte de água viva e sentar-nos junto às cisternas rachadas. Permita-lhe aconselhá-lo, sim, aconselhar ambos. Tome cuidado com a idolatria. Não existe casamento perfeito. Não existe cônjuge perfeito. Não existe marido perfeito. Não existe mulher perfeita. Todos nós somos imperfeitos. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Você pode ler para mim, Guerra? Você está com a Bíblia aí no jeito? Filipenses, capítulo 3, versículo 12, por favor. Filipenses 3:12. 3:12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O texto é muito claro. Nós não temos a perfeição aqui. E um grande perigo no casamento é você achar que o seu marido ou a sua esposa são pessoas perfeitas. E quando você faz isso, você coloca uma pressão muito grande, insuportável, porque ninguém é perfeito. Nós temos que entender que nós somos pessoas imperfeitas, casadas com outras pessoas, com outra pessoa imperfeita. A perfeição, ela não existe. Ninguém pode suportar essa carga de perfeição. E quando você tem quando você idolatra o seu corpo, meu marido é perfeito, minha esposa é perfeita, você coloca nos ombros dele ou dela uma responsabilidade muito grande que ele ou ela não são capazes de suportar. A perfeição, ela não existe. E quando você
acha que você vive num mundo perfeito, o risco da decepção é muito grande. Você não suporta críticas, você não suporta contrariedades, você se arrasa muito fácil. Quando você idolatra o seu cônjuge, você corre o risco de, se ele falhar, o seu mundo desaba. Se ele faltar, se ele falecer, você não consegue continuar andando. Eu achei muito interessante quando ele coloca essa questão da perfeição do cônjuge, porque perfeito só tem um. O único perfeito foi Jesus Cristo. O nosso cônjuge é uma pessoa imperfeita. E quando nós idolatramos o cônjuge, quando nós atribuímos a ele uma perfeição que ele não tem, o nível de exigência é muito grande, o nível de cobrança é muito grande, nós passamos a não tolerar falhas, nós nos tornamos impacientes. Então, o primeiro tópico que ele coloca no livro é o que o Evangelho nos traz, como o Evangelho pode nos ajudar para manter um casamento por longo período e saudável. O primeiro fundamento é esse: evitar a idolatria. Somos pessoas imperfeitas, casadas com pessoas imperfeitas. E esse ponto é muito importante, é interessante, porque nós não devemos reduzir o nosso amor pelo nosso cônjuge ou pela pessoa com que nós pretendemos casar. Antes, nós precisamos aumentar o amor por Deus. O problema está na pequenez do nosso amor por Deus e não na grandeza do nosso amor pela pessoa amada. Se não tivermos um relacionamento sério, verdadeiro e existencial com Deus, o casamento acaba conosco. Nós não conseguimos ter uma estrutura suficiente para manter o casamento quando nós depositamos toda a nossa expectativa no nosso cônjuge. A nossa esperança está em Deus. Nós devemos nutrir um amor maior por Deus e entender que a pessoa mais importante na sua vida, talvez é estranho quando eu digo isso, algumas pessoas podem se chocar com isso. O seu marido, a sua esposa, não é a pessoa mais importante na sua vida. A pessoa mais importante na sua vida é Deus. E quando você atribui a Deus esse lugar, essa posição, o próprio Deus, ele vai fazer com que você nutra esse amor pelo seu cônjuge. Ele vai abençoar e vai sustentar o seu casamento. Somente ele pode sustentar o seu relacionamento. Você não é capaz, por si só, de sustentar o seu casamento. Você precisa de Deus. Você precisa ter esse amor que só ele pode dar, que só ele pode demonstrar. Então, o primeiro ponto que ele fala para manter o casamento é esse: evite a idolatria. Entenda, somos pessoas imperfeitas, casadas com pessoas imperfeitas, e o texto de Filipenses 3:12 nos mostra isso. Não o que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Tudo bem até aí? Perfeito. Vamos prosseguir então. O segundo ponto que ele trata para a gente ter um casamento duradouro e saudável, o Gandolf falou disso na aula passada. Resiliência. Ter paciência para a longa jornada. Gênesis capítulo 2, você pode abrir para mim Gênesis capítulo 2? A gente vai meditar um pouquinho, um texto muito conhecido. Gênesis 2:18. Aqueles que foram chegando aí durante a aula, nós estamos tratando da aula de número 5, né? Como manter o casamento. E nós já vimos que nós temos 3 grandes inimigos que conspiram contra o nosso casamento, que conspiram contra a aliança matrimonial, que é a nossa própria carne, o nosso velho homem,
o mundo, esse sistema da cultura em que vivemos e o diabo. Nós vimos também que 1/3 das pessoas dos casamentos registrados em cartório terminam em divórcio. Nós vimos também que o censo do IBGE mostrou que em 2009, 30% dos casamentos terminavam antes de 10 anos de vida em comum. Em 2019, esse número já chegou a próximo a 50%. Metade dos divórcios são de casamentos com menos de 10 anos de vida em comum. E nós estamos vendo agora ferramentas da palavra de Deus, o que o Evangelho nos traz, que nos ajuda para manter o nosso casamento. E a primeira é essa: evitar a idolatria. Somos pessoas imperfeitas, casadas com pessoas imperfeitas. A pessoa mais importante da nossa vida é Deus, porque é Ele quem sustenta o amor pelo nosso cônjuge. E agora a gente vai ver a segunda ferramenta: paciência. Ter paciência para a longa jornada. Alguém pode ler para mim Gênesis capítulo 2, versículo 18, por favor? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Tim Keller, ele traz um comentário muito importante, é fundamental para a gente entender esse versículo. Ele vai falar sobre o termo hebraico dessa palavra auxiliadora ou ajudadora. E o termo hebraico é ezer, que é traduzido por auxiliadora, e ele é usado com frequência na Bíblia em referência a reforços militares. Eu não sei se tem alguém aí do tempo, não é do meu tempo, mas eu já ouvi falar do rin-tin-tin. Alguém já ouviu falar do rin-tin-tin? Vocês ouviram? Não é do seu tempo, Não é do meu não. tempo, mas eu já ouvi falar. Meu pai contava essas histórias para mim. Meu pai me contava também. O rin-tin-tin era um cachorro, era um pastor alemão que ele tinha um exército americano, né? A cavalaria dos Estados Unidos, e eles estavam no Velho Oeste. E o rin-tin-tin, ele tinha um menino, né, que chamava Rust. É um menino que ficou órfão, ele foi criado, né, nessa cavalaria, nesse local ali. E aí tinha o sargento O'Hara e o tenente Ripley, acho que é Ripley o nome dele. E o rin-tin-tin era um cachorro que foi ensinado no exército. Então, muitas vezes eu me lembro de algumas cenas, né? Uma ala da cavalaria, algumas pessoas estavam ali numa emboscada, né? Os índios vinham atacar aquela guarnição da cavalaria e o rin-tin-tin ia pro Forte Apache para avisar o pessoal onde é que eles estavam. E normalmente no final do filme o rin-tin-tin vinha correndo na frente com a cavalaria atrás, o reforço atrás para combater o inimigo. E o Tim Keller usa essa expressão, né? Essa expressão ezer, ela não significa assistente, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: a esposa é uma assistente do marido. Não é. Esse termo ezer significa um reforço, alguém com força adicional que você não tem. Esse é o termo usado para a mulher, a esposa no primeiro relacionamento conjugal. E é também a definição do homem com relação à mulher. E no hebraico, então, o Tim Keller vai dizer assim, que essa expressão auxiliadora idônea, farei uma auxiliadora idônea, ela quer dizer assim, farei uma auxiliadora semelhante e oposta a ele. Olha como é interessante essa definição no original, porque Deus coloca na vida de Adão e, portanto, Deus coloca na vida de Eva alguém com enorme poder, mas com um poder diferente, semelhantemente oposta. Tanto o homem como a mulher têm qualidades e grandezas, perspectivas e poderes que diferem um do outro. No casamento, uma pessoa entra em sua vida, uma pessoa profunda e misteriosamente diferente. Pensa comigo para você entender melhor isso num quebra-cabeça. O objetivo do quebra-cabeça é você juntar as peças para formar um desenho,
um quadro. Se você pegar duas peças iguais, você não consegue dar o formato adequado. Para ver o encaixe, é preciso duas peças diferentes, mas não só diferentes. Essas duas peças têm que ter um encaixe perfeito. Ou seja, elas são diferentes, mas elas possuem um formato que encaixa perfeitamente. E o casamento é assim. Você já viu aquela expressão a tampa e o caldeirão? No casamento? A tampa da panela? E tem que ser assim. Porque se tiver duas panelas, não vai dar certo. Se tiver duas tampas, não vai dar certo. Eu não sei se alguém de vocês já falou assim, nossa, como eu casei-me com você. A Flávia de vez em quando fala isso para mim. Nós somos tão diferentes. Graças a Deus que é assim. Porque se fosse igual, nós não teríamos casado. E é Deus que faz isso. Ele coloca pessoas na nossa vida com as quais nós casamos ou vamos nos casar que são diferentes da gente. Mas elas possuem uma fortaleza, e essa fortaleza do nosso cônjuge, ela vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Existe um encaixe perfeito. Tenho pontos fortes na minha vida que a Flávia não possui essa fortaleza. E tem pontos fracos na minha vida que ela tem uma fortaleza. Por isso que é uma completude. O casamento é uma completude. Então, esse termo auxiliador idônea é uma pessoa que tem uma fortaleza semelhantemente e oposta a você. E ele vai dizer assim, o Tim Keller, a Bíblia não nos fornece uma lista de características masculinas e femininas. E, no entanto, ela pressupõe diferenças entre um e outro, de acordo com a mensagem do texto, somente juntos, munidos com todos os recursos de masculinidade e feminilidade, os dois são capazes de enfrentar a vida como casal. O contexto militar do termo auxiliadora aponta para essa ideia. Olha só o que ele escreve. Somente juntos vocês terão todo o necessário para não serem derrotados. Marido e mulher precisam andar juntos, sabendo que a união da força de ambos é que vai possibilitar que eles atravessem essa jornada perseverantemente. Isso não é fácil, gente. O casamento é uma jornada longa, difícil, é um processo demorado. Ninguém muda do dia para a noite. Ninguém se transforma. E diferentemente do que se prega hoje, eu já vi pessoas que chegaram para mim e falaram assim, ó, eu fui no psicólogo, e o psicólogo falou para mim que eu tenho que me divorciar mesmo do meu marido, porque eu nasci para ser feliz e não posso viver assim. Então, a sociedade hoje é mais fácil para a sociedade separar. É mais fácil, o que se prega hoje é que nós devemos ser felizes. Se não deu certo, se não está vivendo bem, separa. Não existe mais aquela perseverança, aquela persistência. Infelizmente, a sociedade hoje, a cultura hoje, tem ensinado no casamento que nós devemos ser consumidores. O que o consumidor avalia? O que vocês acham? O que o consumidor avalia? Quando você vai comprar algo, qual a avaliação que você faz? Custo-benefício. Custo-benefício. E aí a gente passa a fazer a seguinte análise do casamento. A gente vai procurar alguém que supra as nossas necessidades, não exija dedicação da nossa parte, não tente nos mudar e seja compatível conosco em todos os aspectos. Na verdade, é o que se procura no casamento. Eu quero alguém para me servir. Eu quero alguém que não me atrapalhe muito. Essa é a cultura do casamento, que está impregnada nos dias de hoje. Por isso esse número de divórcio. Porque o consumidor, se não serviu, eu troco, eu compro outro. É assim que funciona.
esse consumismo de bens materiais, essa cultura passou a fazer parte no relacionamento conjugal. Conceito do descartável, Nelson. Antigamente, eu ouvi uma definição disso com relação a xícaras. Eu acho que alguém está com duas telas abertas, tá dando eco. E aí eu vi isso com a definição de xícaras. Antigamente as pessoas quebravam-se uma xícara, quebrava-se uma asa da xícara, as pessoas colavam aquela xícara, elas guardavam aquilo. Hoje não, hoje você pega aquela coleção de 6 xícaras iguais, porque quebrou uma ou duas, você joga ela toda fora e você compra uma outra nova. Você não quer mais consertar, você quer simplesmente desfazer. E muitas vezes eu vejo esse conceito no casamento. As pessoas não querem consertar o que precisa ser consertado. Elas querem simplesmente jogar fora e vão começar no outro casamento, às vezes com os mesmos defeitos que tinham no primeiro. Exato. E é interessante que a gente tem um conceito de casamento, como é uma longa e duradoura jornada, e como eu disse no primeiro tópico, não existe casamento perfeito, não existem pessoas perfeitas, somos pessoas imperfeitas, casadas com pessoa imperfeita. A gente começa a fazer um seguinte questionamento: por que está existindo esse conflito no meu casamento? Por que o meu casamento não é um conto de fadas? E a gente tem que evitar essa ingenuidade romântica. Nós devemos entender o seguinte, que dificuldades surgem no nosso relacionamento, no nosso casamento, e a gente precisa enxergar que pode estar sendo apontado aí na nossa vida, quando o nosso cônjuge pega no nosso pé em determinado assunto, em determinado momento, em determinadas circunstâncias, ela está exercendo, ou ela ou ele está exercendo esse poder oposto, semelhante e oposto a nós, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa vida, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Muitas vezes o marido fala: minha mulher pega demais no meu pé. Mas se ela está pegando no seu pé, para um pouco e pensa: será que ela não tem razão? Será que ela não está pegando no seu pé porque ela não está querendo apontar algum comportamento que você tem que é errado? Será que ela não está procurando que você melhore? E a esposa, assim também. Nós devemos aceitar as críticas e analisar. Procedem. O que será que Deus está querendo me mostrar com esses problemas que nós estamos tendo no relacionamento? Várias vezes com a Flávia muitas vezes pega no meu pé em determinados pontos, na hora não é legal. Você não gosta que ninguém pegue no seu pé, você não gosta que ninguém toque em áreas que você sabe que você é fraco. Mas é necessário. O cônjuge é para isso, porque ele é aquele encaixe perfeito. As peças do quebra-cabeça, elas não se encaixam imediatamente. É preciso tempo para você pegar uma peça, olhar, analisar, falar: essa peça do quebra-cabeça se encaixa com essa. E aí, quando você coloca, há essa junção, essa perfeição. Então, são duas questões fundamentais. Nunca coloque o seu cônjuge num pedestal. E o segundo ponto: tenha paciência. Ele é imperfeito. Ela é imperfeita. E foi Deus quem fez assim. Foi Deus quem criou assim para que nessa jornada, juntos, nós sejamos mais fortes. E só assim para combater essa questão do divórcio, que infelizmente tem atrapalhado e tem destruído muitos lares. E não é só fora da igreja, não, dentro da igreja. A gente tem visto isso frequentemente, constantemente. Ok? Tudo bem até aqui? Essas duas primeiras coisas que precisamos fazer: evitar a idolatria do cônjuge e ter paciência para a longa e difícil jornada. Aí a gente vai passar para o terceiro e último ponto. Como evitar esperar demais ou de menos do casamento? Voltemos para Gênesis 2:18. Você pode ler de novo aí para mim, Guerra? Você já está. Posso.
Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A primeira parte do versículo ele vai dizer o seguinte: quando Deus criou a mulher, não é bom que o homem esteja só. E duas perguntas são feitas aqui. A primeira delas, e eu achei interessante essas perguntas, para a gente analisar. Por que Adão se sentiria solitário e insatisfeito no paraíso, antes de existir o pecado no mundo? Ele tinha um relacionamento perfeito com Deus. Como podia estar só? Como ele podia estar só? Por que que ele tinha no coração, ele se sentiria solitário e insatisfeito no paraíso? Alguém arrisca a resposta? Eu não. Interessante, né? O paraíso era tudo perfeito. Tudo que Deus criou, ele falou que era muito bom. Deus fez para auxiliar. Hã? Deus fez para auxiliar. Deus fez para auxiliar, minha esposa está dizendo aqui. O que vocês acham? Sabia que ele não ia ficar só, que ele não ia conseguir ficar sozinho. Muito bem, meu amor. Ó, Alceu, Oi, eu vou arriscar aqui, hein? arrisca? Eu tô sem o vídeo que a internet tá instável no lugar que eu tô, mas eu acho que Deus já tinha um propósito de linkar o casamento com a relação entre Cristo e a igreja. Então, como ele já sabia de todo o desdobramento da humanidade, esse tipo de relação seria importante para o reconhecimento da relação de Cristo com a igreja. Pode ser ou não? Exatamente. À primeira vista, eu pensei assim, é que Deus já sabia que o homem não aguenta ficar sozinho, né? Precisa ter alguém. Mas é isso aí, a Flávia disse, o Henrique disse, Deus planejou que Adão precisasse de alguém além de Deus. Esse terceiro tópico que nós vamos estudar, que nós estamos analisando, ele coloca assim, a alegre humildade que só o Evangelho pode dar. É um sinal de humildade, é um sinal de alegria, de compartilhamento. Deus planejou que Adão precisasse de alguém além de Deus. Claro que a necessidade suprema de nosso coração é pelo amor de Deus, mas Ele nos criou, isso é que eu achei bonito. Ele nos criou para que também precisemos de amor humano. Pensem como esse é um ato extremamente humilde e abnegado da parte de Deus. Ele criou os seres humanos para que necessitem não apenas dele, mas de outros relacionamentos, outras pessoas, outros corações. O que o Henrique falou é extremamente importante. Você percebe na Bíblia que o casamento está sempre linkado, está sempre ligado ao relacionamento de Cristo e a igreja. Você vai perceber que diz assim que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. O amor matrimonial de Deus precisa ser vertido em nosso coração por meio do Espírito. Você não precisa abrir, eu vou ler Romanos 5,5. Ele diz o seguinte: ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O tema de Deus como noivo do seu povo aparece ao longo de toda a Bíblia e vai demonstrar a infidelidade de Israel. Então, essa comparação ela é muito importante. O amor de Deus por Israel, por seu povo, por nós, ele é comparado com o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Quando tínhamos aula presencial, na classe de família, eu tratei sobre esse tema do perdão. E nós usamos o relacionamento de Oséias e Gomer. Não sei se é Gomer ou Gomer, deve ser Gomer, porque tem um acento, né? A sua esposa Oséias e a sua esposa Gomer. E no livro, nessa lição, Tim Keller, ele traz essa comparação para nos mostrar como deve ser o nosso relacionamento. Por isso que eu digo, é humanamente, por nós, humanamente impossível ter esse amor
no nosso relacionamento conjugal, da mesma forma que Deus, em Jesus Cristo, tem pela sua igreja, um noivo pela noiva. No livro de Oséias, Deus instrui seu profeta a se casar com Gomer, uma mulher que lhe seria infiel. Oséias 1:2, ele vai dizer o seguinte: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, olha o que Deus fala para Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E isso acontece. Gomer corre atrás de outros amantes. Mas a parte mais conhecida desse livro, isso aqui é tema para uma aula, nós temos isso em uma aula, mas eu quero resumir aqui para vocês, para a gente tentar imaginar e entender esse amor de Deus. Ele é incompreensível humanamente, né? A parte mais conhecida da história se encontra no terceiro capítulo, capítulo 3. Se você quiser acompanhar, eu vou ler aqui, porque eu já anotei Oséias 3, 1-3, né? Além de Gomer ter sido infiel, também se prostituiu. E a única maneira de Oséias tê-la de volta, ter a sua esposa de volta, é comprá-la de um homem que era o seu proprietário. Ou seja, ela prostituiu, ela saiu de casa e ela foi vendida para um homem que era o seu proprietário. E Deus fala para Oséias assim, para fazer, olha o que Deus diz para Oséias, Oséias 3, 1-3. Disse-me o Senhor falando para Oséias, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Bolos de passas era uma iguaria que era oferecida a Deus Baal. Olha o versículo 2. Comprei-a, pois, para mim, Oséias falando, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Quando você olha para essa história, você fala assim, puxa, mas é uma história comovente de amor incansável. Agora, essa história, ela reflete aquilo que Cristo, que Deus em Jesus Cristo fez pela sua igreja. Essa história mostra um homem traído que vai atrás da esposa, que perdoa a esposa, que a compra de volta e a traz de volta para o seu lar. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Deus em Jesus Cristo, o nosso noivo, nós, filhos, igreja, nós traímos, nós nos prostituímos, nós não oferecemos a adoração que era devida só a Deus, nós afastamos de Deus, nós fomos péssimos cônjuges, mas Deus não nos abandonou. E o preço que Gomer pagou aqui não foi 15 peças de pratas e 1 homer. Deus pagou com a vida do seu próprio filho para nos resgatar, para nos trazer de volta. Essa é a ideia que ele quer dar no relacionamento conjugal, no matrimônio. Quando Deus mostra no livro de Oséias essa história de Oséias e Gomer, ele está dizendo, no casamento vocês façam assim. Amem de todo o coração, perdoem. Vocês são imperfeitos. Eu perdoei, eu ofereci uma oportunidade para vocês, isso custou caro. Custou o preço do sangue de Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para a gente refletir e pensar, porque a gente desiste muito fácil das coisas. As pessoas estão desistindo muito fácil do relacionamento conjugal. Quebram uma aliança com uma facilidade
incrível. E a conclusão que ele traz aqui, a única maneira de não transformar seu cônjuge humano em ídolo ou salvador é ter Deus em sua vida como seu noivo. A imagem do noivo também significa que em Deus temos o cônjuge mais paciente e longânimo que já existiu. Deus é o cônjuge do seu povo. Em Jesus Cristo, ele deu o exemplo de amor, humildade e abnegação. E ele comenta ainda, ele diz o seguinte: alguns talvez estejam em um casamento difícil. Eu não sei se é o seu caso. E talvez você pode concluir assim: meu cônjuge está me crucificando. Mas no caso de Deus, foi o que verdadeiramente aconteceu. Para resgatar essa aliança, para nos resgatar, Jesus Cristo se ofereceu em sacrifício vivo na cruz. Então, a cada dia nós devemos pensar no amor matrimonial de Cristo, apreciá-lo, deleitar-se, regozijar-se nele em prazer crescente. E esse cônjuge, Jesus Cristo, noivo, o nosso noivo, ele é o único que verdadeiramente vai nos salvar. É o único que verdadeiramente pode nos satisfazer. E ele conclui: seu casamento com ele é o alicerce mais sólido possível para o seu casamento com qualquer outra pessoa. Não existe método humano. Não existe receita para um casamento duradouro, para um casamento feliz e duradouro. Não existe receita pronta. Mas o que ele está mostrando aqui é que quando você tem essa consideração, esse respeito, esse amor por Jesus Cristo como seu noivo, automaticamente você vai ter essa consideração, esse respeito e esse amor pelo seu cônjuge. Você só consegue manter um casamento feliz e duradouro se você conseguir entender o amor de Deus por sua vida. Se você não entender o amor de Deus por sua vida, você não consegue manter o seu casamento. Por isso que eu quero encerrar dizendo o seguinte: o evangelho, ele tem que ser aplicado em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, principalmente no nosso relacionamento conjugal. Quando você entende o que Deus fez por você, o amor de Deus por você, consumado em Jesus Cristo, você é capaz de entender a sua esposa, você é capaz de entender o seu marido, e você é capaz de lutar com todas as forças para manter um casamento saudável e duradouro. Esta é a lição de hoje. E aí eu gostaria de abrir para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário adicional, fazer alguma pergunta, a gente tem um tempinho ainda. Amém? Seu, obrigado pela aula. É uma aula que eu comecei a ler quando você falou que não poderia dar, eu li um pouquinho dela, e não é uma aula que se tornar didática como ficou. É muito edificante mesmo. Obrigado por esse momento. Amém. Só pela graça. Quando você lê essa aula, né, é uma aula muito profunda, sabe? Não são passos que eu tenho que fazer, não é uma aula prática, assim, de passos que eu deva dar para manter o meu casamento. Ela mostra aquilo que Deus fez. Aí eu tenho que olhar para trás, ver o que Deus fez na minha vida e transformar isso prático no meu casamento. Não é fácil, gente. Quando diz em Romanos 5, só o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo na nossa vida para a gente conseguir manter um relacionamento saudável e duradouro, né? Tudo bem? Só tá todo mundo tímido, o seu. Tá todo mundo escondidinho hoje. Tem bastante gente escondidinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Tudo bem? Eu acho que é uma aula para a gente refletir, né? Para a gente trazer para o nosso coração e pedir para que Deus aplique, o Espírito Santo aplique em nós, né? Esse estudo dessa manhã. Podemos orar encerrando? Sim. Gandolfo, você pode orar para a gente encerrar? Posso sim. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom e agradável estar no meio dos irmãos e principalmente estar buscando a sua palavra. A infidelidade do seu povo, esse povo que o Senhor escolheu, é uma constante na vida da igreja. Seu povo que foi tirado do Egito reclamou, murmurou no deserto e por isso foi disciplinado com 40 anos andando em círculo no deserto. Um período que podia ser extremamente menor. Isso por causa do pecado e por causa do adultério do relacionamento de Deus com o seu povo. Nós vemos também que Deus chamou o povo de Israel de povo adúltero, porque eles trocaram o Deus real por Deus não verdadeiros. E aí comparou essa passagem de Oséias em se desposar com uma prostituta e perdoá-la com o amor dele, perdoando o povo prostituído de Israel. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, e depois isso se multiplique em Cristo Jesus conosco. Tenha misericórdia de nós nos nossos casamentos, Sim. esteja nos capacitando, tanto o marido como a mulher, a ouvir a voz do Senhor, a seguir a sua palavra, a perdoar e a suportar um ao outro, porque o casamento nada é mais que uma mortificação do seu eu para receber a sua esposa e o seu marido. Perdoa os nossos pecados, Pai, nos nossos casamentos. Edifica o nosso lar. Capacita a estarmos cada vez mais próximos do Senhor e das suas verdades. Nós pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que Obrigado. puderem abrir a câmera para a gente tirar um print aí. Eu sei que tem muitos que não conseguem, né? Mas aqueles que puderem. O Zé não queria abrir, que está lá na rede. Ó. Aí fica lá na rede, aí a gente perde o foco, entendeu? Tem mais gente abrindo aí, deixa o pessoal terminar de abrir as câmeras. Eu ajustar aqui para tirar um print. Olha lá, hein? Olha o sorriso, gente. Deixa eu virar aqui a Bruna. Opa, a câmera da Bruna ficou errada agora. Ficou para a janela lá, Bruna. Isso. Olha lá, em 1, 2, 3, isso, sorriso bonito. Pronto. Quem abriu, abriu. Quem não abriu, perdeu a chance de ter uma foto bonita tirada aí. Não abre mais. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bom dia, Bom até mais domingo. à noite.